Bem-vindos em nome de Jesus mais uma vez. Nós estamos aqui, reforçando com o propósito de orar, interceder e entender um pouco mais a importância da oração nas nossas vidas. Todos os outros eventos da igreja, eles são importantes, mas todos dependem de quê? Da oração. Amém? Todos dependem de uma busca incessante, de algo que tem que ser plantado em oração. Amém? Então, por tudo que nós fazemos, nós devemos ter esse intuito, essa preocupação, essa necessidade de tudo colocar em oração. Amém? E vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por essa noite, por esse momento, por esse culto, mesmo que seja culto diferente. Amém? Nós vamos agradecer ao Senhor mesmo assim. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nesta hora, por mais um dia em tua presença. Obrigada, Deus, pelas tuas misericórdias, que é a causa de não sermos consumidos. Obrigada pelo dia que passou. Obrigada pelas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigada também pelas dificuldades que nós encontramos durante esse dia. Obrigada pelas notícias de bem-aventuranças. Obrigada pelas notícias ruins também que chegaram até nós. Obrigada por tudo. Tua palavra diz que nós devemos ser gratos em tudo, Pai. Em tudo. E que a alegria do Senhor é a nossa força. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Porque quando nós entendemos e praticamos a tua palavra, até as coisas ruins, até os maus tempos, eles são bênçãos em nossas vidas, mesmo sem entendermos. Mas tem coisas que não é preciso entender, tem coisas que é preciso apenas obedecer, de acordo com a tua palavra. Já nós agradecemos pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, pela vida de cada visitante, pela vida de cada ouvinte, Pai. Aqueles que estão conosco agora, como aqueles que ouvirão depois, como aqueles que terão a oportunidade de assistir, Senhor, esse culto em uma outra hora, em um outro dia, em uma outra data, até quem sabe um outro ano, Deus. Mas que ela possa chegar no tempo certo na vida de cada um. Obrigada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, eu queria compartilhar rapidinho o que eu falei na minha oração aqui na introdução, né? Lá peraí, dá um desconto aí que eu tô procurando aqui, eu deixei bem aqui. Amém. Nosso ao vivo é assim. Lá em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, né? Vai dizer: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos em Cristo. Então, qual é a vontade do Senhor para mim e para você? Que estejamos sempre alegres. É fácil nos tempos ruins? É fácil nos tempos de tempestades? Não. Mas qual é a palavra de Deus para mim e para você? É que estejamos sempre alegres, né? Orem sempre. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Então, isso significa em momentos bons ou em momentos ruins. E o tempo que nós estamos vivenciando, o ano que nos foi dado, né, que foi o ano aceitável do Senhor, nós devemos continuar mantendo o que diz a palavra do Senhor, né? A alegria, né? Manter a alegria sempre, orar sempre, ser agradecido sempre. E é o que nós fizemos no início, amém? Que foi a oração de gratidão. Ser agradecido em tudo que o Senhor tem nos dado. Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu até botei aqui a data, que é um livro devocional. Lógico que vocês não vão conseguir visualizar assim, porque tá ao contrário.
mas é 49 dias de encontro com o Pai. Amém? De Liu, é um pastor aí, né, coreano, chinês, uma coisa assim. Tá bem aqui a fotinha, né? Um pastor bem conhecido aí nesse meio aí que trabalha, né, com ministérios de célula e outras voltado para essa área. Mas é um devocional que eu já tô lendo aqui pela segunda vez, né? Desde a gente tem ele, não tem um ano bem aqui, mas já há muito tempo. E aí a gente eu tô fazendo, né? Resolvi fazer novamente a leitura dele. E eu queria compartilhar uma palavra dessa devocional que vai falar sobre a nossa oração, né? Esse momento de hoje, que às sextas-feiras acontecia na igreja de forma presencial. E como agora os cultos estão nessa modalidade online, e mesmo voltando os cultos presenciais, mas eu creio que vai ter que continuar, amém? Por conta do momento. E aí nós estamos aqui para isso, né? Para semear a palavra, para orar um pelos outros e agradecer ao Senhor, amém? Se você não puder acompanhar aí, você pode anotar o texto bíblico e depois fazer a meditação. Como permanecer em constante comunicação com o Pai? Como permanecermos em constante comunicação com o Pai? E que tipo de comunicação é essa que nós fazemos? É por meio da oração. Mas alguns entendem que a oração ela tem que ser algo, né? Eu tenho que ir só para o templo orar. Eu tenho que tirar só o meu momento em casa e conversar com o Pai. Também, mas a oração ela vai muito além disso, do que nós entendemos, amém? E Lucas 18, os 8 primeiros versículos vai dizer o seguinte, vai nos apontar aqui, vai nos contar a parábola do juiz iníquo, né? Que é, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui o som. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Pai, essa é a tua palavra, Deus. E que palavra de revelação. Que palavra, Deus, que traz cura, que traz restauração, que traz libertação. Deus, que nesta hora nós possamos entender à luz dela, Pai, como devemos proceder, como devemos nos comportar diante de Ti, Senhor. Como devemos continuar mantendo uma vida de oração permanente, constante, diária, incessante, Pai, mesmo em dias maus. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos. Amém. Quando Paulo fala de oração, ele não a considera parte da vida, mas a própria vida, né? Ou seja, a oração ela tem que ser a nossa própria vida. Nós temos que respirar
a oração. Nós temos que nos alimentar dela diariamente, permanentemente, né? Então, isso acontece quando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles estão ligados em oração. Ah, mas como? Como ter a minha mente ligada ao Senhor diariamente? Seu trabalho o dia todo? Como permanecer ligada mentalmente, em pensamento com Deus, se eu tenho uma vida atarefada, se eu vivo uma vida ativa, quase não tenho tempo em casa? Como? Mantendo a mente de Cristo. Que os nossos pensamentos eles estejam voltados ao Senhor diariamente. Você que é dona de casa, assim como eu sou dona de casa, né? Tá ali fazendo o almoço, tá ali varrendo uma casa, tá ali tomando conta das crianças, mas a tua mente está ligada em Cristo. Na sua mente você tá pedindo livramento por alguém, na sua mente você tá pedindo a Deus a misericórdia dele na sua casa, na sua família, com os seus filhos, com o seu cônjuge. Você está ali ligado, amém? Diariamente, constantemente. E esse é um estilo de vida que Paulo, né, vai falar sobre Jesus. Qual era o estilo de vida de Jesus? Né? Era um estilo de vida vivo e eficaz. E hoje tudo que nós aprendemos, tudo que nós temos colocado em prática é aquilo que a Bíblia vai nos mostrar acerca do que Jesus fazia. Então nós temos como exemplo Cristo. Então como ele viveu nessa terra, nós também. A Bíblia ela é totalmente diferente dos nossos dias atuais. Mas assim como a Bíblia diz que nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, então assim como muitos tiveram dificuldade no seu tempo e conseguiram, nós também vamos conseguir. Sabe quando nós entendemos isso, amado? Verdadeiramente é quando nós temos a mente de Cristo. Quando passamos no nosso dia a dia a ter atitudes diferentes, ter ações diferentes. Amém? E qual era a preocupação do Senhor sobre a condição espiritual dos crentes quando ele voltar? Você observa lá no final do texto, no verso 8, há uma preocupação de Cristo em relação a como encontrar os cristãos, né? Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Eu percebo que esse momento que nós estamos vivenciando, acredito eu que a maioria vai fortalecer mais ainda a sua fé. Mas vai existir aquele grupo em que a sua fé vai estar abalada, em que a sua fé vai estar estremecida. E vai existir esse grupo, porque é bíblico. Qual é a preocupação do Senhor? Qual é a condição espiritual desses cristãos? Será que vai encontrar fé na terra? Eu espero que eu e você não estejamos nesse grupo, não estejamos, né, nessa linha aí, mas que a nossa fé ela esteja firme mais ainda, mais do que nunca. Amém? Que possamos ser homens e mulheres de fé mesmo. E qual era o propósito dessa parábola? O que Jesus quis nos ensinar com essa parábola? É mostrar que eu, você, nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Qual foi a atitude dessa viúva? Ela insistiu. Ela sabia que aquele juiz era mau, não temia a Deus. Ela sabia que aquele juiz não tinha, como é que se diz, um caráter cristão. Ele não estava nem aí para os necessitados. Mas ela foi persistente, ela foi perseverante. E ela não o abandonou, né? Não largou até conseguir a bênção.
que foi ele ter julgado a sua causa. E olha que ele julgou a favor dela. Nem sabia se o caso era correto ou não, mas ele quis logo se livrar dela. Mas o que eu quero chamar a atenção é a questão da insistência, da perseverança. Então eu e você devemos praticar termos essa mesma postura e nunca desanimar. Nunca desanimar. Tá difícil? Continue. Ainda não alcançou aquilo que tanto você almeja em suas orações? Continue. Esse é um ponto muito importante, porque há pessoas que não conseguem esperar. Há pessoas que elas querem as coisas para ontem, elas não querem esperar o amanhã. E aí é que elas se frustram. É aí que elas erram, infelizmente. E que as nossas orações elas sejam perseverantes, sejam incessantes, sejam constantes. Amém? Então, assim como aquele juiz não temia a Deus, mas ali ele obedeceu aquela necessidade daquela viúva, imagine Deus, que é bondoso, que é misericordioso, e que a palavra vai dizer que sempre Ele está de ouvidos atentos ao nosso clamor. Amém? E Ele vai sim julgar as nossas causas, as nossas dificuldades. Amém? Ele vai, então, que nós nunca possamos dizer, né? Ai, meu Deus, será que o Senhor me ouve? Será que o Senhor realmente conhece a minha necessidade? Será que realmente o Senhor se importa com a minha luta? Se importa, mas há tempo para tudo. Amém? Glória a Deus. E como vamos aprofundar um pouquinho mais, como praticar, exercer essa oração, essa comunicação, né? Precisamos elevar a nossa comunicação com o Pai ao próximo nível. Aqui vai nos mostrar dois tipos de intimidade. A intimidade ativa, que é aquela onde as pessoas conversam com Deus, é onde aquelas pessoas, mesmo diante das dificuldades, as pessoas estão ali diariamente buscando o Senhor, não estão desanimadas, estão perseverantes, estão confiantes, amém? Mas há uma intimidade reativa, né? Onde as pessoas só o procuram quando os problemas aparecem, quando as dificuldades surgem, quando estão enfermas, quando estão desempregadas. Somente nessas horas é que alguns procuram o Senhor. E essa não deve ser a nossa postura. Tá passando por momentos bons? Beleza, continue sua intimidade. Tá tendo momentos ruins? Tá tendo momentos de dificuldade? Continue, persevere em oração. Amém? Que nós possamos ter essa ação, essa atitude, que o momento de intimidade com Deus ele seja ativo em nossas vidas, que a oração seja algo prazeroso, amém? E não algo inconstante, algo pesado, mas que seja algo prazeroso em nossas vidas. E aí, como manter essa intimidade ativa? É no nosso dia a dia. É algo diário. Aquilo que vai acontecer no público, no culto presencial, já é fruto do nosso secreto, já é fruto da nossa intimidade. Lá no nosso quarto, que diz Mateus 6:33. É as pequenas horas do nosso dia que vai fazer uma grande diferença. E aí você pode me perguntar novamente, mas como? Eu não tenho quase tempo para estar em casa. Mas como ter essa vida de oração? É aquilo que eu falei. Você tem que manter a mente constante em oração. Amém? E aí nós podemos sim
ter dicas, ter estratégias de como agir no nosso dia a dia. Tá fazendo atividades na sua casa, mas a sua mente está ligada em Cristo. Tá no seu local de trabalho, fazendo alguma atividade profissional, mas a sua mente está ligada em Cristo. E ali mentalmente você está colocando em oração a sua família, os seus irmãos da igreja, os seus próprios colegas de serviço, os seus próprios vizinhos, alguém que você sabe que está precisando de cura, né, na questão da saúde, e você está ali ligado. Amém? Outra dica bem importante é quando a gente tem essa prática, essa intimidade, Deus ele nos traz à nossa mente algumas lembranças daquilo que nós podemos estar fazendo como estratégias, e aí você já pode estar anotando no seu caderno de anotações, na sua agenda, amém? Isso são maneiras de nós permanecermos ativamente em oração. Glória a Deus. E que a nossa, como eu falei, né, que a nossa mente é a mente de Cristo. Então, que os nossos pensamentos eles estejam baseados de acordo com a palavra. E quando nós temos entendimento da palavra de Deus, nós podemos declarar isso ao longo do dia. Amém? Então, Deus quer que nós oremos sem cessar até o fim. E eu acredito que ao passar dessa tempestade, muitos cristãos irão retroceder. Eu acredito nisso, que muitos vão parar, né? Já passou. Sempre tem aqueles que, a tempestade passou, aí se acomoda. Mas que isso esteja em nossas orações, que nós possamos estar orando por essas vidas, que nós possamos estar pedindo misericórdia ao Senhor, que não permaneça, que essa vida não permaneça desse jeito, mas que Ele possa voltar, que ela possa voltar melhor do que esteve durante esse processo de dificuldade, amém? Que nós possamos aplicar alguns princípios. Como nós podemos aplicar alguns princípios? Amém? Você pode começar dedicando algum tempo de sua hora de oração diária para os seguintes aspectos. Aquiete-se, conscientize-se da presença do Senhor. Convide Cristo para ser o Senhor de toda a sua vida, envolvendo com tudo que você faz. Pense com a mente de Cristo, ou seja, aquilo que eu falei, pensamentos baseados na palavra. Dialogue com o Senhor em comunicação de duas vias, né? Ou seja, falando e pensando, né? Falando e pensando. Amém? Por isso que nós temos que ser cheios da palavra do Senhor, para declarar também a palavra. Amém? Eu lembro muito bem que logo nos primeiros dias dessa tempestade aí, e onde foi surgindo conhecidos, familiares acometidos dessa doença, e aí pedindo oração e tudo, e eu lembro que eu fiz um áudio de oração, declarando cura, declarando restauração, liberando a palavra e pedindo, né, para que essa pessoa também declarasse na vida dela, porque ela tinha autoridade para fazer isso. E aí eu lembro que eu disponibilizava, né, essa oração em áudio para essas pessoas. E aí depois muitas foram compartilhando a cura, a restauração, agradecendo como fizeram diferença. E eu sempre enfatizando, lógico, eu disse, isso não é eu, né? Olha só, foque, não é eu, mas é Cristo, é o Espírito Santo. E acompanhando até as lives de oração da pastora Zenete, algo que deixa a gente até impressionado, né? Onde ela lhe faz aquele momento de intercessão, de oração, e Deus vai trazendo à sua mente as pessoas que estão do outro lado, que estão precisando de cura, que estão precisando de restauração, que estão precisando de libertação. E aí quem tem acompanhado tem testificado dos testemunhos que são depois dado para ela como feedback. E por que isso acontece? Porque
há uma diferença, ou seja, ela tem buscado esse espírito de discernimento, de revelação. E é algo que eu tenho dito, meu Deus do céu, precisamos aprender mais ainda, né? Mas o Senhor fala conosco sim, amados, através da sua palavra. Quando nós nos dedicamos todos os dias a meditar um pouquinho da palavra dele, ele fala conosco. Quando nós nos dedicamos todos os dias a conversar com ele, ele fala ao nosso coração o que nós precisamos fazer, onde nós precisamos mudar, quem nós precisamos falar dele. Deus fala conosco. Ele só quer um coração disposto. Amém? Coração contrito. E que possamos verdadeiramente colocar essa prática de oração em nossas vidas como algo prioritário. Não como algo por acaso. Eu vou buscar a Deus só quando eu estiver passando necessidade. Eu vou orar só quando me pedirem. Não, mas que seja algo diário. Começa aos poucos, né? Mesmo que sejam as poucas horas, os poucos minutos, mas que isso possa ser constante em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E como nosso está orando pelos alguns pedidos que nós já traçamos aqui, o nosso Brasil precisa de oração. Os nossos pastores precisam de oração, as igrejas precisam de oração, os enfermos, as famílias precisam de oração. Então nós vamos estar orando, amém? Alguém quer oração específica por algum familiar? Eu lembro que a irmã Ana Rosa ontem pediu, né? Na hora que o pastor José estava orando, e ela tinha colocado, né? Amém? E a gente vai estar aqui orando, apresentando isso. Que daí de casa você possa estar em concordância, né? Amém? Glória a Deus. Que assim seja. Amém? Vamos lá. Amém. Deus, nessa hora nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por esta palavra. Queremos te agradecer pelo entendimento aonde o Senhor nos trouxe através dessa parábola, Pai. Aonde uma pessoa ali que se julgava tão sábio, uma pessoa que se julgava tão superior, a ponto de desprezar o outro, a ponto de te desobedecer, a ponto, Senhor, de fazer coisas tão ruins contra o seu próximo, diferente do Senhor, Pai, diferente do Deus amoroso, misericordioso, bondoso e que está pronto a nos ouvir em todo o tempo, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Oh Deus, que nós possamos continuar nos achegando a Ti dia por dia. É o Senhor que tem nos mantido, Pai, a continuar perseverante diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades. É o Senhor que tem nos sustentado, Pai, a continuar. Jesus, se não fosse o Senhor, onde estaríamos agora? Se não fosse o Senhor, como iríamos reagir diante das dificuldades? Infelizmente, muitos tiraram já a sua própria vida, muitos já fizeram besteiras, muitos já tiraram a vida do outro por conta de não ter um Deus nas suas vidas, por conta de não conhecer o verdadeiro Deus, que é o Deus do impossível. Tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia. Pai, nesta hora nós queremos levar cativo, Pai, todas as petições que nós iremos fazer, que todo pedido aqui feito em oração, antes mesmo de nós pedirmos, o Senhor já sabia o que nós iríamos fazer, mas é necessário que nós declaramos, Pai, é necessário que
venhamos a clamar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por todas as vidas que já foram curadas, por todas as vidas que já foram restauradas, por todas as famílias que já tiveram algum ente querido recuperado, que voltou para suas casas, que retornaram aos seus lares. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Assim também como nós te agradecemos, porque o Senhor tem sustentado as famílias enlutadas. O Senhor tem sido, Pai, o consolador. Muito obrigada. Coisas que nós não entendemos, o Senhor está fazendo proezas, maravilhas, Deus. Muito obrigada. Pai, nessa hora eu te apresento também a vida dos meus irmãos em Cristo, Pai. Que haja um despertar espiritual, que haja um despertamento, Deus, na vida espiritual da tua igreja. Em especial, nós te pedimos pelos nossos irmãos da restauração. Pai, que todo esse período em que eles ficaram em casa, eles não estejam acomodados, mas eles estejam famintos pela tua presença, eles estejam confiantes no agir do Senhor, eles estejam com a sua vida espiritual renovada, cheios de fé, Pai, para continuar proclamando o Evangelho, para continuar fazendo a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Oramos também pelas nossas famílias, te pedimos misericórdia pelos nossos familiares, pela nossa parentela, que a salvação de Cristo chegue, Senhor, nestes lares. Continue nos usando, Pai, para levar a verdade, para levar a palavra de cura, para levar a palavra de restauração aos nossos familiares. Que nós possamos continuar ministrando sobre as suas vidas por meio da oração, por meio de uma mensagem, em nome de Jesus. Nós queremos ver, Senhor, a salvação das nossas famílias. Pai, te pedimos também pelas nações, Pai, deste mundo. Ó Espírito Santo de Deus, vem com a tua cura, Pai. Nós ansiamos pelo fim, Senhor, dessa pandemia. Nós ansiamos pelo fim desse vírus. Oh Deus, cumpre a tua vontade. A nossa vontade é que isso acabe, que isso cesse, mas a tua palavra já diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então seja feito de acordo com a tua vontade. Nós oramos pelas nações, que haja também libertação, que haja cura, Senhor, nas nações. Em nome de Jesus, que o Brasil continue sendo exemplo, Pai, de busca pelo Senhor, que as nações também possam ansiar pela tua presença. Pai, nós também oramos, te pedimos, Deus, prosperidade para as nações, Senhor, do mundo, aonde todas estão na mesma situação economicamente, Deus, aonde todas estão sofrendo algum abalo na economia, aonde todas as nações estão sofrendo com o desemprego, Pai, com a falta, Senhor, de perspectivas de algo melhor. Deus, tenha misericórdia. Nós te pedimos prosperidade, nós te pedimos estratégias, nós te pedimos misericórdia, Senhor. Oh, Pai, que o número, Senhor, de pessoas necessitadas não cresçam como já tem crescido. Deus, tenha misericórdia. Filho de Davi, tenha misericórdia. Nós ansiamos pelo teu milagre, nós ansiamos pela tua resposta, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, pelo avivamento, Pai, em nome de Jesus, que esse avivamento ele venha assim, com arrependimento. Nós sabemos que se aproxima o dia de Pentecostes e que isso, Senhor, se cumpra nas nossas vidas, que não seja um mover
simplesmente por um mover, mas seja algo sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, na nossa nação, nas nações da terra, Pai, nós possamos ser testemunhas daquilo que o Senhor irá fazer. Te pedimos também sabedoria para as nossas autoridades, sejam elas estadual, municipal, federal. Deus, dê sabedoria a estes homens, dê discernimento, até aqueles que não te conhecem, principalmente aqueles que não te conhecem, eles possam sim ter um encontro contigo, Jesus. Oh Pai, Tu tens poder para fazer isso, que eles possam tomar decisões corretas, tomar decisões acertadas, Pai. Nós Te pedimos perdão, Senhor, pelas suas falhas. Nós Te pedimos perdão pelos erros, Senhor, das nossas autoridades políticas. Nós Te pedimos perdão por aqueles que não souberam lidar com o momento atual, aonde cada um talvez tenha puxado para si o que deveriam fazer, mas de fato talvez não tenham pensado no todo. Pai, nós Te pedimos perdão. Nós Te pedimos por aqueles que agiram de má fé. Nós Te pedimos por aqueles, Senhor, que não têm se importado com a sociedade, com o povo. Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia. Oramos sim, Senhor, pelo presidente. Pai, tenha misericórdia desta vida, Pai. Dê sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, os seus pecados, as suas falhas. Traz arrependimento a esse coração, Pai. Traz, Senhor, santidade sobre essa vida. Nós sabemos que ele tem muito a aprender contigo, Pai. Que ele possa, sim, depender de Ti. Que ele possa reconhecer que sem o Senhor, de fato, em sua vida, não tem como prosseguir. Deus, seja feita a Tua vontade no meio das nossas autoridades. Também Te pedimos, Deus, que haja sensibilidade, Senhor, na vida do nosso povo brasileiro, na vida daqueles que têm uma condição a mais, que nós possamos estar olhando aqueles que necessitam do pão, do calçado, vestir, que nós possamos estar levando, Senhor, a eles aquilo que eles necessitam, que nós possamos ter sensibilidade em sermos solidários com os mais pobres, com os mais humildes, com os mais necessitados, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos dividir o pão que o Senhor tem nos dado, que aquele que bater nas nossas portas, jamais possamos deixá-lo voltar de mãos vazias, mas nós possamos dar muito mais daquilo que nós temos. Repreenda, Jesus, toda a soberba do nosso coração, todo o orgulho. Oh, Pai, tira do nosso coração, Pai, todos esses sentimentos que não contribuem, que não agrega, Senhor, que não ajuda, Pai. Tenha misericórdia. Também nós oramos, Deus, pelas escolas, pelas faculdades. Oramos, Senhor, pelos alunos, pelos professores que estão se preparando para voltar, para retornar às escolas, para retornar com essas rotinas que não serão mais normais, mas que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor dê sabedoria, Pai, para que tantos os pais, como os professores, como as crianças consigam se adaptar, Senhor, essa nova rotina. Pai, também Te pedimos pelos pais, ó Deus, que se cumpra, Pai, aquilo que diz na Tua palavra, que os seus corações serão convertidos, que o coração dos pais serão convertidos ao coração dos filhos. Para quê? Para que a terra não seja ferida com maldição. Deus, que haja sensibilidade no coração desses pais, dessas mães, que amem os seus filhos, Pai, em nome de Jesus, que
esse tempo de isolamento possa ter trazido, Pai, mais unidade, mais amor, mais sabedoria, Pai. Também te pedimos misericórdia por aquelas famílias que não têm vivenciado o melhor de Deus nos seus lares. Te pedimos misericórdia, Senhor, pelas crianças que têm sofrido, Senhor, com a agressividade, com a violência, Pai, física. Oh, Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, das esposas, das mulheres, Senhor, que têm sofrido com esse tempo de isolamento, Deus, aonde não tem encontrado paz em seus lares. Quantas tiveram suas vidas tiradas nesse tempo? Quantas crianças, Senhor, tiveram suas vidas tiradas por conta da agressividade do outro? Porque não conhece a Cristo, porque não conhece a um Deus verdadeiro. Deus, que a igreja do Senhor possa se importar, Deus, mais com esse povo. Possa estar pedindo em suas orações misericórdia, Deus. Misericórdia, Pai. Misericórdia. Aonde nós não temos conhecimento, aonde nós não podemos ir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trazer o teu milagre, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pelos nossos pesquisadores, pelos nossos cientistas, por aqueles que têm se empenhado, Pai, em buscar uma solução para somente esse vírus, mas tantos outros que há anos a medicina tem trabalhado, assim como a AIDS, assim como outras doenças que ainda não acharam a cura, como o câncer. Pai, ilumina a mente desses homens, ilumina a mente dessas mulheres, Senhor, que têm estudado dia e noite, noite e dia, em busca de uma cura, em busca de uma vacina, de uma medicação que talvez alivie, Senhor. Mas, Pai, graças a Deus que nós temos o médico dos médicos. Graças a Deus que nós conhecemos aquele que pode fazer infinitamente mais. Graças a Deus, nós conhecemos aquele que faz milagres, que faz o impossível acontecer, que ressuscita até os mortos. Aleluia, aleluia, aleluia. Abençoa, Senhor, os nossos médicos, abençoa os nossos enfermeiros, aqueles que ainda estão se recuperando por conta desse vírus, que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa trazer a restauração, Pai, que o Senhor possa trazer, Deus, paz sobre este coração. Também te agradecemos por aqueles que já foram curados, por aqueles que já foram restaurados, porque nós temos ouvido testemunhos desse povo, Pai. Continue abençoando, Deus, essa classe. Continue abençoando todos aqueles que têm se empenhado, Deus, e têm lutado, têm trabalhado, têm cuidado de vidas, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha fortalecer o coração dos nossos pastores. Pai, fortalece o coração dos nossos pastores, não apenas os pastores da IBR, mas nós te pedimos em geral que todos aqueles, Deus, que têm se empenhado, que têm levado a palavra de cura, que têm levado a palavra de restauração, nós oramos por todos esses homens e mulheres que têm se doado, Pai, em buscar a cada dia mais o Senhor. Oramos pelas suas vidas, Senhor, pela saúde emocional, pela saúde física, pela saúde mental. Deus, sustenta, Pai. Sustenta, Deus. Principalmente aqueles, Deus, que não vivem somente para a obra. Aqueles que não têm o tempo integral, mas que têm que dividir o tempo com o secular, onde ainda são empregados, Deus, aonde tem que cumprir um horário, tem que cumprir, Senhor, algumas coisas que talvez tenham os atrapalhado de dar o seu melhor. Pai, tenha misericórdia, fortalece-nos, Deus, fortalece-nos, sustenta
sustenta-nos, Deus. Perdoa-nos se nós temos feito a tua obra de forma relaxada. Perdoa-nos, Deus, se nós temos feito a tua obra apenas para cumprir um pré-requisito. Não queremos isso para as nossas vidas, mas nós queremos continuar cumprindo o ídolo do Senhor com alegria, com prazer, em nome de Jesus. Que haja um despertar nas nossas igrejas, Pai, pela busca da tua palavra, pela busca da oração. Deus, como é triste, como é lamentável ver que os nossos cultos, isso eu não digo só apenas a minha igreja local, mas eu digo de forma geral, aonde os cultos de oração poucos têm interesse em buscar, aonde tem uma programação voltada para a oração, nós sabemos que poucos têm interesse. Oh Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. A oração é o fôlego de vida. É na oração que temos como nos achegarmos e rasgar os nossos corações e pedir e orar, e interceder. É por meio da oração que nós podemos, Senhor, continuar fazendo muito mais. Que haja um despertar espiritual na vida dos nossos irmãos, na vida das igrejas, Senhor, nos 4 cantos da nossa nação. Pai, nós oramos também pela salvação das pessoas que ainda não te conhecem. Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia das pessoas que não te conhecem, Senhor. Que mesmo vivendo em dias de luto, mesmo vivendo em dias de caos, mas não tem buscado o Senhor, não querem Cristo, não querem te aceitar. Filho de Davi, tenha misericórdia. Mas também nós te agradecemos por todos aqueles que já voltaram aos caminhos do Senhor, todos aqueles que já voltaram ao caminho do Senhor, que já voltaram e te aceitaram e te confessaram mais uma vez e fizeram a sua decisão, em nome de Jesus. Oh Pai, que o Senhor possa nos guardar, Pai. Guarda as nossas crianças, guarda os nossos idosos, guarda as pessoas, Senhor, que ainda estão lutando pela cura. Guarda, Senhor, nós cremos no Teu milagre, nós cremos no Teu livramento, nós cremos na Tua restauração. Que o Senhor possa continuar, Deus, fazendo maravilhas em nosso meio. Aleluia, aleluia. Amém?